No próximo capítulo da novela Três Graças, Joelle pede ajuda a Gerluce para trazer a filha de volta. Desesperada, ela admite que não consegue mais dormir. Gerluce tenta manter a calma e promete que não vai medir esforços, mas alerta que cada passo precisa ser calculado para não colocar a bebê em risco. Paulinho avisa que Raul pode ter de responder pelo crime na justiça. Ele explica que, mesmo arrependido, o rapaz participou do acordo e pode ser enquadrado por envolvimento na venda da criança. A notícia cai como uma bomba, mas Paulinho garante que fará de tudo para provar que Raul agiu pressionado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Samira avisa a Edilberto que deixará o Brasil por um tempo. Fria, ela afirma que precisa organizar os negócios fora do país. Edilberto desconfia que a viagem seja, na verdade, uma fuga estratégica diante do cerco policial. Juquinha mostra a Paulinho a foto da máscara de Clóvis, idêntica à usada pelos ladrões que levaram as Três Graças. A descoberta liga o roubo da estátua a uma rede maior do que imaginavam. Jairo avisa que o juiz autorizou a prisão de Samira e a tensão cresce. Misael e Gilmar se enfrentam por causa de Consuelo, trocando acusações antigas e reacendendo rivalidades. Enquanto isso, Paulinho e Juquinha não encontram Samira em nenhum dos endereços conhecidos. Lorena fica estarrecida ao tomar conhecimento do esquema de Ferete e percebe que a casa de farinha é apenas a ponta do iceberg. Paulinho sofre uma ameaça velada de Ferite sobre seu pai, mas reage e parte para cima do empresário, iniciando um confronto explosivo. Viviane avisa a Rogério que sabe o endereço da casa de farinha, deixando claro que está pronta para expor tudo. Nos próximos capítulos, alianças improváveis serão formadas, prisões poderão acontecer a qualquer momento e a verdade começará a vir à tona, custe o que custar. Arminda finalmente dará um passo decisivo em sua obsessão pelas Três Graças. Depois de dias de desconfiança e silêncio estratégico, a vilã descobrirá que as esculturas estão escondidas no ferro velho de Joaquim. A revelação não virá por acaso. Atenta a cada movimento ao seu redor, ela juntará pistas, cruzará informações e perceberá que o dono do estabelecimento sabe mais do que aparenta. Convicta de que as peças estão ali, Arminda passará a arquitetar um plano minucioso para recuperá-las, sem levantar qualquer suspeita. Determinada e fria, ela decidirá agir com cautela. Em vez de confronto direto, optará pela manipulação. Sabendo que Joaquim sempre demonstrou certa admiração por ela, Arminda usará charme e falsa cordialidade para se aproximar. Nos próximos acontecimentos, ela aparecerá no ferro velho com um sorriso calculado, fingindo cordialidade e arrependimento. Dirá que quer conversar, que deseja esclarecer mal-entendidos, que sente falta do diálogo civilizado que tinham antes. Joaquim, visivelmente envaidecido com a atenção inesperada, baixará a guarda. A vilã então colocará seu plano em prática. Em um gesto aparentemente inofensivo, oferecerá uma bebida ao dono do ferro velho, alegando que trouxe algo especial para celebrar uma possível reconciliação. O que Joaquim não saberá é que, misturado ao líquido, haverá um sonífero potente o suficiente para deixá-lo desacordado por horas. Arminda manterá a postura serena enquanto observa cada gole ser ingerido. Seus olhos, atentos e frios, acompanharão a expressão de Joaquim se transformar lentamente. Pouco tempo depois, ele começará a apresentar sinais de sonolência. Tentará disfarçar, dirá que está apenas cansado, mas não conseguirá sustentar a própria fala. A visão ficará turva, as palavras se arrastarão e, finalmente, ele perderá as forças. Arminda assistirá à cena com absoluta tranquilidade. Quando tiver certeza de que Joaquim está completamente dopado, deixará de lado qualquer traço de cordialidade. Sozinha no ferro velho, ela começará a vasculhar o local com pressa contida. O ambiente estará mergulhado em sombras, cercado por pilhas de sucata, móveis antigos e objetos enferrujados.
Arminda percorrerá cada canto, afastará lonas, abrirá caixas, revirará prateleiras improvisadas. A cada passo, a tensão aumentará. O silêncio será cortado apenas pelo som metálico das peças sendo deslocadas. Após alguns minutos de busca intensa, ela finalmente as encontrará. As três graças estarão escondidas entre entulhos, parcialmente cobertas por poeira e descaso. Ao vê-las naquele estado, Arminda ficará atônita. Seus olhos brilharão, misturando alívio e indignação. Aproximando-se lentamente das esculturas, ela tocará a superfície fria do mármore e deixará escapar um desabafo carregado de ressentimento. Minhas meninas queridas, que destino cruel foi esse? Sair da minha casa, onde estavam na santa paz, para vir parar nesse muquifo horroroso, disparará, com a voz embargada entre revolta e falsa comoção. Para ela, não se tratará apenas de objetos de valor. As três graças representarão status, poder e uma parte da imagem que construiu para si mesma. Vê-las ali, cercadas por sucata, será quase uma afronta pessoal. Ainda assim, não perderá tempo com lamentos prolongados. Sabendo que cada segundo conta, começará a organizar a retirada das peças. Com habilidade surpreendente, Arminda improvisará uma forma de transportar as esculturas sem chamar atenção. Usará panos grossos para envolvê-las, protegerá cada detalhe e, com esforço calculado, dará um jeito de colocá-las no veículo que estará estacionado discretamente do lado de fora. Em nenhum momento permitirá que o nervosismo a domine. Sua frieza será sua maior aliada. Antes de sair, ainda voltará o olhar para Joaquim, desacordado. Aproximar-se-á dele apenas o suficiente para confirmar que o efeito do sonífero continuará por mais algumas horas. Um sorriso discreto surgirá em seu rosto, não de alegria, mas de vitória estratégica. Sem deixar vestígios evidentes, ela abandonará o ferro velho como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Joaquim despertará com uma forte dor de cabeça e a sensação de que algo está errado. Tentará se levantar e perceberá a confusão ao seu redor. A memória da noite anterior virá fragmentada. A visita inesperada, a conversa amigável, a bebida oferecida. Aos poucos, a verdade começará a se desenhar em sua mente. Tomado por um pressentimento angustiante, ele correrá até o local onde mantinha as esculturas escondidas. Ao constatar o desaparecimento das três graças, entenderá tudo. A ficha cairá de maneira brutal. Foi enganado, seduzido e dopado. A revolta tomará conta dele. Sem perder tempo, Joaquim reunirá o grupo para relatar o ocorrido. Sua expressão será de vergonha e indignação. A notícia cairá como uma bomba. O desespero se espalhará entre todos, que perceberão a gravidade da situação. Recuperar as esculturas parecia difícil, agora será ainda mais. Joaquim, pressionado pelos olhares acusadores, assumirá o próprio erro. Admitirá que subestimou Arminda, que acreditou em sua falsa aproximação e que deixou o orgulho falar mais alto. Eu fui um idiota, confessará com a voz carregada de frustração. Ela me enganou direitinho. Gerluce, revoltada, não esconderá a indignação. Ela veio aqui, te seduziu e... começará, incapaz de conter a raiva. O dono do ferro velho completará entre dentes. E me deu o bote. Desgraçada, pegou de volta as três graças. A tensão entre o grupo crescerá nos capítulos seguintes. A sensação de derrota será evidente, mas também abrirá espaço para desconfianças, acusações e novas estratégias. Afinal, se Arminda foi capaz de agir com tamanha frieza, o que mais poderá estar planejando? Enquanto isso, a vilã, agora novamente em posse das esculturas, começará a dar sinais de que sua vitória pode ser apenas o início de um jogo ainda mais perigoso. Enquanto o grupo ainda tentará digerir o golpe sofrido, Arminda já estará vários passos à frente.
Assim que chegar em casa com as esculturas, ela ordenará que as peças sejam limpas e restauradas discretamente. Não permitirá comentários, perguntas ou olhares curiosos. Para quem a serve, bastará saber que tudo voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Sozinha diante das três graças, agora novamente expostas em destaque, Arminda percorrerá cada detalhe com um olhar quase devocional. A poeira do ferro velho já não existirá, mas a lembrança da afronta continuará viva. Ela compreenderá que recuperar as esculturas não foi apenas um ato de posse, foi um recado, e esse recado precisa ecoar. Enquanto isso, no ferro velho, a atmosfera permanecerá carregada. Joaquim, ainda abalado, perceberá que o prejuízo não é apenas material. A confiança do grupo estará fragilizada. As conversas se tornarão mais tensas, os olhares mais desconfiados. Alguns começarão a questionar como Arminda soube exatamente onde procurar. Teria havido descuido ou algo pior? Gerlu se pressionará por uma reação imediata. Defenderá que não podem simplesmente aceitar a derrota. Outros ponderarão que enfrentar Arminda diretamente pode ser ainda mais perigoso. O medo e o orgulho disputarão espaço nas decisões que precisarão ser tomadas. Joaquim, tentando recuperar a autoridade, proporá cautela. Admitirá novamente que foi manipulado, mas deixará claro que não pretende ser humilhado outra vez. Nos próximos acontecimentos, ele começará a investigar os próprios passos, tentando reconstruir o que disse, a quem contou e onde pode ter deixado escapar informações. Paralelamente, Arminda começará a se movimentar nos bastidores. Sua intenção não será apenas manter as esculturas sob sua guarda, mas consolidar sua posição. Ela fará visitas estratégicas, retomará contatos antigos e reforçará alianças. A narrativa que construirá será cuidadosamente moldada. As três graças sempre foram dela, e qualquer tentativa de questionar isso será vista como afronta. A tensão aumentará quando boatos começarem a circular. Comentários discretos darão conta de que a recuperação das peças não ocorreu por meios totalmente lícitos. Arminda, ao perceber os rumores, reagirá com frieza calculada. Negará qualquer irregularidade e insinuará que há quem esteja espalhando mentiras por ressentimento. O grupo, por sua vez, perceberá que enfrentará não apenas uma mulher determinada, mas alguém disposto a manipular versões e influenciar percepções. Cada movimento precisará ser pensado com precisão. Um passo em falso poderá custar caro. Nos próximos capítulos, a disputa deixará de ser apenas pela posse das esculturas e passará a envolver reputação, poder e sobrevivência. Joaquim se verá dividido entre o desejo de vingança e a necessidade de proteger os seus. Gerlu se pressionará por uma estratégia mais ousada, enquanto outros defenderão prudência. Arminda, segura de si, acreditará ter retomado o controle da situação. No entanto, sua confiança poderá se transformar em excesso. Pequenos detalhes aparentemente insignificantes começarão a indicar que nem tudo está sob seu domínio. Uma palavra mal colocada, um olhar atravessado, uma presença inesperada poderão acender alertas. À medida que os acontecimentos avançarem, ficará claro que o episódio do sonífero foi apenas o estopim de um embate maior. As três graças, silenciosas e imponentes, continuarão no centro da disputa, testemunhando jogos de manipulação, alianças frágeis e decisões arriscadas. E enquanto cada lado se reorganiza, uma certeza se consolidará. A história ainda está longe de terminar, e os próximos movimentos poderão redefinir destinos de forma irreversível. No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo aconselha Misael a seguir a vida e não se prender ao passado que insiste em doer. Em cenas dos próximos capítulos, ela será firme ao dizer que o sofrimento não pode virar morada.
Misael, ainda abalado por tantas perdas, ouvirá em silêncio, enquanto Consuelo reforça que recomeçar não é traição à memória de ninguém, mas um gesto de coragem. O conselho mexerá com ele mais do que imagina. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paulinho coloca um rastreador no carro de Edilberto sem que ninguém perceba. Desconfiado dos passos do rival, ele agirá na calada da noite, decidido a descobrir onde o homem está se escondendo. A atitude mostrará que Paulinho está disposto a tudo para proteger quem ama e desmontar o esquema que ameaça sua família. Samira e Edilberto discutem de forma explosiva. A vilã perderá o controle ao perceber que pode estar sendo vigiada, enquanto ele a acusa de ter complicado ainda mais a situação com decisões precipitadas. O clima entre os dois ficará insustentável, com trocas de ameaças e acusações. Juquinha se surpreende ao ver Bagdá chegando à casa de Meg. A presença do ex-criminoso causará tensão imediata. Bagdá, decidido a mudar de vida, dirá que só quer conversar, mas o passado falará mais alto, deixando todos em alerta. Ferete demonstra falta de paciência com Arminda e deixa claro que não tolerará mais falhas. Ele a pressionará por resultados, insinuando que pode descartá-la a qualquer momento. Arminda, acuada, perceberá que sua posição está cada vez mais frágil. Leonardo pede ajuda a Zenilda em segredo. Ele revelará suspeitas graves e implorará apoio para enfrentar Ferete. Zenilda ficará dividida, mas entenderá que a verdade precisa vir à tona. Raul e Joelle deixam Gerluce e Lígia estarrecidas ao contar sobre o acordo com Samira. A revelação cairá como uma bomba, mudando o rumo de todos e abrindo espaço para novas e perigosas decisões. Depois de atravessar o maior drama de sua vida por causa da situação de Joely, Gerluce mal terá tempo para respirar antes de se ver envolvida em um novo turbilhão. Se antes o sofrimento era pessoal e familiar, agora ele ganha contornos públicos e jurídicos. A jovem, que já vinha sendo observada com desconfiança por parte da comunidade, precisará lidar com algo ainda mais delicado. A investigação da polícia sobre o misterioso roubo da estátua das Três Graças, uma das obras mais simbólicas e valiosas da região. Tudo começará a tomar proporções inesperadas quando Arminda, cansada de silêncios e suspeitas, finalmente resolver denunciar o caso à polícia e registrar oficialmente a queixa sobre o desaparecimento da obra de arte. Até então, o assunto circulava apenas em conversas sussurradas pelos corredores da mansão e nas esquinas da chacrinha. Mas, a partir do momento em que a denúncia é formalizada, o caso deixa de ser apenas um escândalo social e passa a se tornar uma questão criminal. A partir daí, investigadores começam a visitar a comunidade da Chacrinha, conversando com moradores, fazendo perguntas incômodas e cruzando informações. A presença constante das viaturas gera tensão e alimenta especulações. Alguns moradores se sentem injustiçados por serem colocados sob suspeita. Outros temem que segredos antigos venham à tona. Em meio a esse clima pesado, Arminda, cada vez mais desconfiada, passa a observar cada gesto de Gerluce com atenção redobrada. A madame, influenciada por pequenos indícios e por comentários maliciosos, começa a concluir que Gerluce pode ter tido participação direta no crime. Para ela, certas atitudes da jovem parecem agora suspeitas. O fato de Gerluce ter acesso à propriedade e conhecer a rotina da casa pesa contra ela. O que antes era interpretado como proximidade e confiança passa a ser visto sob outra luz. Sem perceber, Gerluce se torna o principal alvo das investigações informais que circulam entre os moradores e também das desconfianças oficiais. A polícia começa a chamá-la para prestar esclarecimentos preliminares e o nome dela surge com frequência nos relatórios.
o cerco vai se fechando lentamente e a jovem sente que está sendo empurrada para uma situação da qual talvez não consiga escapar. Confissão e depoimento à polícia. Pressionada pelo ambiente hostil e pela tensão crescente, Gerluce decide procurar Zenilda. A relação entre as duas sempre foi marcada por confiança e cumplicidade, mas agora o encontro carrega um peso diferente. Em um momento reservado, longe de ouvidos curiosos, a jovem revela aquilo que vinha guardando em silêncio. Foi ela quem planejou o roubo da estátua das Três Graças. A revelação cai como uma bomba. Zenilda, conhecida por sua postura firme e racional, fica visivelmente chocada. Ela jamais imaginou que Gerluce pudesse se envolver em algo tão sério. No entanto, em vez de se afastar ou julgá-la, decide ouvir cada detalhe com atenção. Quer entender as motivações, as circunstâncias e, principalmente, o que levou a jovem a tomar uma decisão tão arriscada. Gerluce, entre lágrimas e hesitações, explica que nada foi feito por impulso. Havia um plano, havia estratégia, havia uma intenção por trás do gesto. Ela sabia que estava mexendo com algo grande demais, mas acreditava que não tinha alternativa. O peso das escolhas começa a se tornar evidente à medida que a confissão avança. Cada palavra pronunciada reforça a gravidade da situação. Zenilda respira fundo antes de responder. Apesar do choque inicial, ela assume uma postura profissional. Decide que, acima de tudo, precisa proteger Gerluce. Se houve erro, agora é hora de pensar nas consequências e nas possíveis saídas legais. A partir daquele momento, ela deixa de ser apenas amiga e se torna oficialmente a advogada da jovem. Enquanto as duas ainda tentam organizar os pensamentos e traçar uma estratégia de defesa, um novo elemento entra em cena. Paulinho aparece com uma intimação oficial em mãos. O documento determina que Gerluce deverá comparecer à delegacia para depor sobre o desaparecimento da escultura. O papel, frio e objetivo, confirma que a situação chegou a um ponto sem retorno. Ao receber a intimação, Gerluce sente o chão desaparecer sob seus pés. Mesmo sabendo que esse momento poderia chegar, encarar o documento torna tudo mais real. Não se trata mais de boatos ou suspeitas. Trata-se de uma investigação formal, com consequências que podem mudar completamente o rumo de sua vida. No mesmo capítulo, a jovem se dirige à delegacia acompanhada de Zenilda. O ambiente é tenso, com olhares atentos e perguntas diretas. Cada passo dado no corredor parece ecoar como um aviso de que nada será simples dali em diante. Gerluce tenta manter a postura, mas o nervosismo é evidente. Suas mãos tremem, a voz falha em alguns momentos e o peso da culpa ameaça transbordar. Durante o depoimento, os investigadores fazem perguntas detalhadas sobre sua relação com a estátua, sobre seus movimentos nos dias que antecederam o roubo e sobre possíveis cúmplices. Zenilda intervém sempre que necessário, orientando a cliente a responder apenas o essencial e a manter a calma. A advogada sabe que qualquer palavra mal colocada pode ser usada contra Gerluce no futuro. A tensão aumenta à medida que os questionamentos se tornam mais específicos. A polícia já possui informações que indicam planejamento prévio, e algumas delas parecem coincidir com pontos mencionados por Gerluce na conversa particular com Zenilda. O risco de contradições paira no ar, e cada resposta precisa ser cuidadosamente pensada. Zenilda percebe que a fragilidade emocional da jovem pode se tornar um problema. Em determinados momentos, Gerluce demonstra vontade de contar tudo ali mesmo, como se buscasse alívio imediato. A advogada, no entanto, assegura com firmeza, lembrando-a de que aquele não é o espaço para confissões impulsivas, mas para declarações estratégicas. Do lado de fora, a notícia do depoimento se espalha rapidamente.
Moradores da chacrinha comentam, especulam e tomam partido. Alguns defendem Gerluce, acreditando que ela jamais seria capaz de algo tão ousado. Outros enxergam na situação a confirmação de antigas suspeitas. A comunidade se divide e o clima fica cada vez mais carregado. A saída da delegacia não traz alívio imediato. Ao cruzar a porta principal, Gerluce sente o peso dos olhares que a acompanham, mesmo que ninguém esteja fisicamente ali. A sensação de estar sendo julgada passa a fazer parte da sua rotina. Zenilda, por outro lado, mantém a postura firme. Sabe que o caso ainda está no início e que cada movimento agora precisa ser calculado com precisão. No caminho de volta para a chacrinha, as duas conversam pouco. O silêncio é preenchido por pensamentos turbulentos. Gerluce começa a compreender que o plano que parecia tão controlado saiu completamente de suas mãos. A investigação avançou mais rápido do que ela imaginava, e as consequências já começam a se desenhar no horizonte. Ao chegarem à comunidade, o clima é de tensão velada. Conversas cessam quando elas passam, portas se fecham discretamente e cochichos se espalham. A jovem percebe que, independentemente do desfecho judicial, sua imagem já foi atingida. O julgamento popular, muitas vezes mais severo que o legal, parece ter começado. Zenilda decide agir com rapidez. Ela começa a reunir informações, buscar detalhes sobre o andamento do inquérito e avaliar possíveis falhas no processo. Também orienta Gerluce a evitar comentários, discussões ou qualquer atitude que possa agravar sua situação. A estratégia é clara: manter o controle emocional e agir dentro dos limites da lei. Enquanto isso, a polícia intensifica a apuração. Novos depoimentos são colhidos, imagens de câmeras da região são analisadas e antigos funcionários da propriedade são chamados para prestar esclarecimentos. Cada novo elemento pode alterar o rumo da investigação. Há indícios de que o roubo não foi executado por uma única pessoa, o que amplia ainda mais o alcance das suspeitas. Paulinho, dividido entre o amor e a preocupação, tenta se aproximar de Gerluce para oferecer apoio. No entanto, também enfrenta seus próprios conflitos internos. Ele teme que a verdade completa ainda não tenha vindo à tona. Pequenos detalhes do comportamento da jovem nos últimos dias começam a fazer sentido, e isso o deixa inquieto. Arminda, por sua vez, passa a questionar suas próprias certezas. Embora tenha sido firme ao registrar a denúncia, começa a perceber que o caso envolve mais camadas do que aparentava. A estátua das Três Graças não era apenas uma obra de arte, representava tradição, status e memórias. O roubo, portanto, atinge não só o patrimônio material, mas também símbolos de poder e pertencimento. Nos bastidores, rumores ganham força. Há quem diga que a estátua foi encomendada por alguém influente. Outros afirmam que o plano inicial era apenas dar um susto em Arminda, mas acabou tomando proporções maiores. Essas versões contraditórias aumentam a complexidade da trama e indicam que novas revelações podem surgir a qualquer momento. Gerluce começa a sentir o desgaste emocional. O peso da culpa, misturado ao medo do que pode acontecer, afeta seu comportamento. Em alguns momentos, demonstra arrependimento. Em outros, insiste que tinha razões que ninguém compreende totalmente. Essa ambiguidade mantém o suspense sobre suas verdadeiras motivações. Zenilda percebe que o processo pode se transformar em algo maior do que um simples caso de furto. Dependendo das provas reunidas, a acusação pode ser agravada. Por isso, ela passa a considerar alternativas jurídicas, inclusive a possibilidade de um acordo, caso isso se mostre estratégico. No entanto, antes de qualquer decisão, será preciso entender até onde a investigação conseguirá avançar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Joelle finge não se lembrar de quem a levou para a clínica.
Mesmo pressionada por todos ao seu redor, ela sustenta a versão de que tudo está confuso em sua cabeça. Diz que só recorda flashes, uma luz forte, vozes embaralhadas e o cheiro de éter. Por dentro, porém, guarda cada detalhe. A jovem teme que, se revelar o que sabe, colocará ainda mais gente em perigo. Seu silêncio passa a ser estratégico. Macedo mostra imagens de Viviane destruindo a casa de farinha ao lado de Leonardo. As fotos e vídeos são claros, captados por câmeras escondidas. Ele exibe o material com frieza, como quem segura uma carta decisiva. A intenção é pressionar e manipular. Ao ver as imagens, alguns ficam chocados, outros percebem que aquilo pode ser parte de uma armação maior. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Ferretti comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos. Seguro de si, o empresário afirma ter documentos e testemunhas prontas para virar o jogo. Ele deixa claro que não cairá sozinho e que, se for preciso, arrastará todos para o fundo do poço. Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Ele exige respostas imediatas e ameaça tomar medidas drásticas. Raul, abalado, hesita, mas começa a demonstrar que não aceitará mais chantagens. Jairo avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. A notícia cai como uma bomba e aumenta o mistério em torno do paradeiro da criança. Lucélia tenta convencer João Rubens de que Casper está envolvido com drogas, plantando dúvidas e distorcendo fatos para atingir seus próprios objetivos. Leonardo percebe que Ferretti não perdeu a memória como fingia. Um gesto, um olhar e uma contradição entregam o vilão. Joeli se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira, entendendo que a guerra está apenas começando. O pastor Albérico começará a ter sua imagem cuidadosamente desmontada diante do público. Aquilo que durante anos foi tratado como exemplo de integridade, retidão moral e compromisso com a fé, passará a ser observado sob outra luz. A figura serena, sempre bem posta atrás do púlpito, com a Bíblia aberta e o discurso firme sobre redenção, revelará fissuras profundas. Aos poucos, ficará evidente que sua reputação de homem íntegro não passa de uma construção meticulosa, uma farsa sustentada por palavras calculadas, gestos ensaiados e uma habilidade impressionante de manipular percepções. Por trás das pregações emocionadas e das visitas frequentes à comunidade da Chacrinha, escondia-se uma engrenagem muito mais complexa. Enquanto falava de salvação e recomeço, Albérico articulava decisões estratégicas que movimentavam o tráfico local. O contraste entre o discurso e a prática será o elemento central dessa virada narrativa. O religioso que pregava libertação espiritual era, na verdade, o verdadeiro comandante das correntes que aprisionavam a comunidade ao crime. Durante anos, Albérico construiu uma presença quase incontestável na Chacrinha. Sempre disponível para aconselhar, sempre disposto a ouvir, ele se tornou referência moral para jovens e adultos. Das senhoras mais antigas do bairro às famílias recém-chegadas, todos viam no pastor um porto seguro. Sua postura calma e sua fala mansa transmitiam confiança. Ele sabia exatamente quando citar um versículo, quando oferecer um abraço e quando silenciar para parecer reflexivo. Dentro de casa, a imagem também era sólida. Sua filha, Kellen, cresceu acreditando na integridade do pai, vendo nele não apenas um líder religioso, mas um exemplo de caráter. Para ela, Albérico era a personificação da coerência entre fé e prática. O choque que se aproxima não será apenas público, mas profundamente íntimo, abalando as bases da própria família. Albérico também desempenhou papel decisivo na trajetória de Jorginho. Foi ele quem,
Em determinado momento, incentivou o rapaz a deixar o crime, oferecendo apoio espiritual e prometendo caminhos mais dignos. A comunidade viu nesse gesto a prova máxima da coragem do pastor, alguém disposto a enfrentar o tráfico para resgatar vidas. O que ninguém imaginava é que aquela movimentação fazia parte de um plano muito maior. O discurso de transformação, as visitas aos presídios, as reuniões com detentos e familiares, tudo isso compunha uma narrativa perfeita. O suposto trabalho de evangelização servia como vitrine pública de um homem dedicado à recuperação de vidas. Entretanto, nos próximos acontecimentos, ficará claro que essas ações funcionavam como cortina de fumaça. Ao circular pelas unidades prisionais, Albérico não apenas pregava, ele fortalecia alianças, estabelecia contatos e mantinha a estrutura do tráfico alinhada, mesmo atrás das grades. A imagem de homem acima de qualquer suspeita foi construída tijolo por tijolo. Cada gesto de solidariedade, cada evento beneficente organizado pela igreja, cada palavra de conforto oferecida em momentos de luto reforçava sua blindagem social. Quanto mais admirado se tornava, menos questionado era. E era exatamente isso que o mantinha no controle. A grande revelação dos próximos capítulos mostrará que nenhuma decisão relevante na chacrinha acontece sem o aval de Albérico. Ele não é uma peça periférica, nem um conselheiro distante. Ele é o cérebro por trás das operações, o estrategista que define rotas, resolve conflitos e administra lucros com frieza calculada. Enquanto outros assumiam a linha de frente, ele permanecia nos bastidores, protegido pela própria reputação. Jorginho, no passado, aceitou assumir publicamente o posto de líder. A atitude foi vista como ambição juvenil, mas, na verdade, fazia parte de um acordo silencioso. Ao se expor, ele protegia o verdadeiro chefe. A comunidade direcionava o olhar para o nome visível, enquanto o comandante real permanecia intocado. Com o tempo, a responsabilidade foi transferida para Bagdá, Xamã, mantendo a estrutura intacta. A troca de lideranças parecia sinal de reorganização interna, mas nada mudava de fato. Albérico seguia determinando estratégias, autorizando ações e garantindo que seu nome jamais fosse associado às atividades criminosas. A engrenagem funcionava com precisão. Líderes substituíveis na vitrine, comando fixo nos bastidores. O poder do religioso, porém, ultrapassa os limites da chacrinha. Ele transita com naturalidade entre empresários, figuras influentes e até autoridades. Sua fala eloquente e sua postura respeitável abrem portas que permaneceriam fechadas para qualquer outro nome ligado ao tráfico. Essa rede de relações garante proteção e blindagem. Sempre que surge um risco, alguém intervém. Sempre que uma investigação ameaça avançar, surgem obstáculos inesperados. Nos próximos desdobramentos, ficará evidente que Albérico compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não está na ostentação da força, mas na invisibilidade estratégica. Ele domina pelo silêncio, pela informação e pela capacidade de antecipar movimentos. A fé, nesse contexto, torna-se instrumento de influência. Uma linguagem capaz de atravessar fronteiras sociais e desarmar suspeitas. Entre os impactos mais dolorosos dessa revelação estará o de Lígia. Envolvida emocionalmente com o pastor, ela acreditava ter encontrado um homem íntegro, alguém que representava estabilidade e valores sólidos. Cada conversa, cada gesto de carinho, cada promessa de futuro compartilhado reforçava essa confiança. Nos próximos capítulos, quando as peças começarem a se encaixar, o choque será devastador. A descoberta não virá de forma simples ou imediata. Sinais dispersos levantarão dúvidas, comportamentos antes ignorados ganharão novo significado.
A percepção de que estava ao lado do chefão do tráfico desestruturará não apenas o relacionamento, mas a própria visão que Lígia tinha sobre discernimento e confiança. A ruptura será inevitável. Ao confrontar Albérico, ela exigirá explicações que não poderão mais ser encobertas por discursos religiosos. A máscara começará a cair diante dela, revelando frieza e cálculo onde antes ela havia comparado